Querido Deus e eterno Pai, te apresentamos a tua filha, que nesta noite possa usar, Pai, como um canal dos céus para trazer a tua palavra, para trazer aquilo que a igreja precisa ouvir através do teu Espírito Santo e através da vida dela. Capacita o Senhor. Nesse momento, Senhor, desde a planta do pé até o alto da cabeça, que ela possa ser ungida pela presença do teu Espírito Santo e que ela possa ser usada como boca de Deus, em nome de Jesus. Com graça e paz. Amém. Quem não estava aqui de manhã, e a palavra que eu trouxe nessa noite tem a ver com o que eu estou sentindo agora. Crise ou fé? Essa palavra eu ouvi essa palavra há uns dias atrás, e é uma palavra que fala muito forte no nosso coração, né? Quando nós estávamos aqui hoje pela manhã, e quem estava aqui pôde ver, né, uma cena forte, que às vezes eu penso que o Espírito Santo ele trabalha de uma maneira para que a gente possa perceber algumas coisas. Mas quando a gente fala de crise, a gente fala que existem tantas crises, né? Parece que hoje é uma coisa que a gente mais escuta. Se você liga a TV, a gente vê crise, né? Se a gente vai para algum lugar, é crise. É crise de desemprego, é crise política, é crise em casamento, é crise na família, é crise por todos os lados, não é isso? E nesse momento, eu acho que se a gente for observar a vida de cada um de vocês, talvez você viva uma crise, né? Uma crise para, talvez em alguma situação da sua vida, né? E é interessante, quando eu estava ouvindo essa palavra, lá em 2 Coríntios 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, às vezes, a crise ela é tão forte que a gente precisa olhar e ter fé, né? Então, existe uma crise muito grande hoje, né? Se a gente for olhar para a situação do nosso país, a gente fala assim: meu Deus, é uma crise tão forte, né? É uma crise tão tremenda. E talvez, se você parar hoje para avaliar a tua vida, e se você for ser muito sincero, qual é a crise que você vive? Qual é a crise que você vive? Talvez uma crise no casamento, talvez uma crise espiritual, talvez uma crise na família, talvez uma crise financeira, talvez uma crise de existência, ou talvez tantas outras crises que você pode viver, né? Talvez você está desempregado, é uma crise. Talvez você não tenha condições de pagar uma compra, é uma crise. E tantas outras, né? Se a gente for fazer uma pesquisa aqui, eu tenho certeza que cada um de nós vivemos algumas crises. Então, lá em 2 Coríntios 7 diz assim, né? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quando a gente fala de fé, apesar de a gente visualizar uma crise política e de muitas pessoas olharem para o nosso país e falar, não tem jeito, né? Olhar para a situação e falar, não tem jeito. Ou talvez olhar para um casamento e falar, não, esse não tem mais jeito, né? Ou talvez olhar para o filho e falar, não tem mais jeito. Mas Deus ele fala para a gente que a gente não deve andar, né? Ou seja, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Não vamos andar pelo que vemos, mas vamos andar pela fé. Lá em Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Como eu falei, crise é uma das palavras mais ouvidas ou mais faladas hoje no Brasil. É uma das palavras mais fortes em qualquer situação. Nosso país ele está de fato mergulhado, né, numa crise política envolvendo lá a nossa presidente, uma crise econômica, uma crise moral e principalmente uma crise espiritual. E o que nós vimos hoje aqui, que fez com que cada um refletisse, né, quem estava aqui pôde refletir que aquela mulher que entrou aqui, ela deu o que ela tinha, né? Como o Paulo falou, a gente olha, a gente se assusta.
né? E como nós não estamos preparados para receber essas pessoas aqui. Não estamos. Não estamos preparados. E não estamos preparados para passar por crise espiritual. Porque quando nós passamos por uma crise espiritual, nós nos afastamos de Deus. Quando alguma coisa acontece de errado, a primeira coisa que a gente faz é se esfriar espiritualmente. Essa é a primeira coisa que nós fazemos, tá? Tem uma situação difícil, é crise espiritual. Então, em vez de eu parar tudo e falar, não, agora eu vou orar, agora eu vou buscar de Deus, o que eu faço? Esfrio, né? Aí eu começo a orar 1 hora, não dá mais, 1 hora é muito, né? O tempo não passa. E aí eu diminuo. Daqui a pouco eu não oro mais nada, né? Eu levanto da cama, pulo, trabalho, corro, faço tudo pelas minhas forças. Quem está vivendo isso aqui? Quando nós ouvimos essa história, quando nós vimos, a gente pode perceber que assim, aquela mulher, é óbvio, ela não é cristã, mas ela entrou aqui de alguma forma para nos mostrar alguma coisa. E quando a gente fala de todas as crises no nosso país, elas são diferentes. Porque quando nós não temos crise na nossa vida espiritual, tudo muda. Porque nós estamos fortalecidos não pelo aquilo que a gente vê, mas pela nossa fé. E essa palavra de Deus, quando nós paramos e falando, não, tudo aquilo que eu estou vendo não importa, porque eu tenho fé, porque eu declaro que nada de ruim vai chegar até aqui. Porque nada de ruim vai chegar até aqui. Há alguns dias atrás nós vivemos um momento aqui dentro da igreja de um pequeno avivamento. Mas não, penso que esse não foi nenhum avivamento, né? Mas nós estávamos aqui, a igreja começou a crescer, né? A gente percebeu que tinha necessidade de fazer mais um culto. E nós começamos a fazer um culto de manhã e um à noite. Agora, quantas pessoas que passaram aqui por essa pequeno, não foi um avivamento, mas por esse pequeno momento da igreja? Quantas pessoas? Nós estávamos aqui que não tinha lugar para sentar. O que aconteceu? O que aconteceu? Será que essas pessoas vivenciaram uma crise? O que aconteceu com essas pessoas? Então, quando nós começamos a pensar nas crises política, econômica, moral e qualquer outra coisa, essas crises não têm importância. Porque se nós não estamos em crise com a nossa vida espiritual, tudo muda. Tudo faz diferença na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos bem. Porque nós não estamos andando por aquilo que nós estamos vendo, mas pelo aquilo que nós cremos. Né? O Paulo, nós voltamos de Marília declarando. Paulo estipulou um alvo alto, né? 2.000 pessoas. É um alvo alto, não é? É fé de você olhar e falar, Senhor, olha, nós estamos aqui em 30, 2.000. Nós aprendemos uma coisa, não é, pastor Walter? Faz sentido eu fazer nada com o meu braço. Não faz sentido. Agora tem uma coisa que ficou muito forte. Ninguém vai entrar aqui, neste lugar, se não tiver jejum, se não tiver oração, e se não tiver a palavra do Senhor. Nenhuma pessoa vai entrar nesse lugar se nós não estivermos prostrados. Porque se nós estivermos em crise, ninguém vai entrar aqui. Porque nós não paramos a nossa vida para orar. Porque nós não paramos a nossa vida lá fora para buscar a presença do Senhor. Porque nós estamos ocupados com tantas coisas. Tantas coisas. Eu vou falar uma coisa para você. Para subir aqui hoje, pregar essa palavra, eu falei, não, eu vou passar para o Frank, que pregou uma palavra abençoadíssima hoje aqui de manhã. Eu falei, Deus, mas é uma crise que eu estou vivendo. Porque são tantas coisas que acontecem que eu falo assim, Deus, né, na crise, vou jogar tudo pro alto. Vou jogar, não aguento mais, eu vou jogar tudo pro alto. Mas pela fé, eu falo, não, Deus, eu sei que vai valer a pena. Mas é uma crise, por mais que você tente buscar, por mais que você tente impulsionar, e você tem que acreditar, Senhor, é pela fé, e é pela fé que eu subi aqui hoje. Porque a minha vontade, eu quase levantei do meu lugar por 2 vezes, eu falei, não, eu vou passar a palavra para ele, porque é muito difícil estar aqui, você paga um preço muito alto por estar aqui, sabe, por estar na tua casa, por estar orando, por estar buscando e acreditando que não, pela fé, eu sei que tudo isso vai mudar. Mas
nós temos que orar mais. Nós temos falado isso todos os domingos, nós temos aprendido isso, que nós temos que orar, porque é isso que move este lugar. O Paulo ontem pela manhã ele me disse assim: eu sei que a culpa é minha, eu sei. E eu lembro que quando ele voltou de Marília, ele subiu nesse púlpito e ele pediu perdão para a igreja. Ele pediu perdão. E ele mesmo disse assim: eu sei que eu tenho que voltar a orar, eu sei que eu tenho que dedicar mais ao Senhor. E hoje pela manhã o próprio Espírito Santo mostrou para ele que o que ele tem dado tem sido pouco. O que ele tem dado tem sido pouco. Agora, o que você tem dado? Você está vivendo uma crise espiritual? Ou você está fingindo que nada está acontecendo? Ou você chega até aqui e sente um arrepio, ou sente algo bom e está tudo bem, está tudo certo. Sendo que lá fora, talvez você tenha vivido situações erradas. Talvez se você parar nesse momento e perceber a tua vida, você vai falar: eu vivo uma das maiores crises da minha vida. E não é crise porque você não tem dinheiro, talvez seja uma crise espiritual. Porque talvez você esteja embaixo de pecado, talvez você tenha vivido coisas ocultas diante do Senhor. E não tem nada que prospere se você estiver embaixo de pecado. Não tem como a sua vida prosperar se você estiver ocultando alguma coisa do Senhor. Não tem como. É impossível a tua vida espiritual prosperar quando você chegar nos lugares e começar a orar e as pessoas serem libertas, as pessoas sejam curadas, as pessoas sejam salvas. Porque você é responsável por isso, assim como nós temos essa responsabilidade. E é por isso que eu falo que quem está aqui na frente, eu, Pastor Paulo, o Walter, o Frank, nós temos uma responsabilidade muito grande. Se a gente está orando 1 hora por dia, a gente tem que orar muito mais, muito mais. Vanderlei me disse uma coisa hoje, ele falou: pastora, quando nós voltamos do retiro, parece que o inimigo cria situações para nos tirar. Que situações que o inimigo tem criado na sua vida? Quais são as crises que você tem vivido? Que situações que você tem vivido na sua vida? É uma crise espiritual? O que é necessário mudar? O que está oculto na sua vida? O que precisa ser modificado na sua vida? Porque essa crise espiritual, ela precisa ser modificada, porque a Bíblia fala assim, que pelo poder do nome de Jesus, quando nós clamamos a Ele, quando nós pedimos a Ele, tudo é modificado em nossas vidas. Pelo poder do nome de Jesus, você pode fazer da crise a oportunidade de viver grandes milagres na tua vida. Talvez hoje você esteja vivendo uma crise espiritual, talvez hoje você está sentado em uma pedra de gelo. Talvez não tenha nada quente em você. Talvez você está assim, frio. Mas, meu querido, é uma oportunidade que você tem para ver tudo modificado na sua vida. Tudo modificado na sua vida. Porque nós não estamos falando, como a Fátima pontuou, nós não estamos falando de é o Jesus. É o Jesus. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, onde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós estamos servindo a esse Deus. A esse Deus Todo-Poderoso que muda tudo, que muda toda a nossa história. Não é Jesus, aquele que curou um cego há tantos anos atrás. Não, meu querido, nós estamos falando desse Jesus que cura hoje. Nós estamos falando desse Jesus que muda diagnóstico hoje. Nós estamos falando desse Jesus que muda a vida da sua família hoje. Nós estamos falando desse Jesus que transforma a sua família. Agora, o que você tem feito? Por que é tão difícil sair da crise? Nós temos uma escolha a fazer, né? Você terá que aceitar, escolher a crise ou viver pela fé. O que você escolhe? É aceitar que está em crise mesmo? Ou é viver pela fé? Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja enxergando nada, o que você escolhe? Porque é difícil. Quando nós estamos em crise é muito difícil. Porque às vezes a crise ela machuca, ela dói, ela faz com que a gente sinta na carne algumas coisas. Mas quando nós olhamos pela fé, tudo se acalma, né? Tudo se tranquiliza dentro de nós. Porque ainda que a gente não veja, a gente sabe que algo vai acontecer. Ainda que a gente não esteja chegando, a gente sabe, não, eu sei que algo vai acontecer. Eu sei, porque pela fé eu enxergo. Né? Como Paulo falou, 2.000 pessoas eu enxergo.
2.000 pessoas pela fé. Ainda que os meus olhos vejam 30, ainda que meus olhos vejam pouco, mas pela fé eu enxergo 2.000. Agora, meu querido, mas para encher e para chegar nas 2.000 pessoas, o joelho tem que doer, né, Vanderlei? O joelho tem que doer. O seu joelho está doendo? Tem marca aí no teu joelho? Pastor Paul Chu, lá na Coreia, ele tem os joelhos deformados. De tanto que aquele homem ora, de tanto que aquele homem busca a presença do Senhor, de tanto que ele busca a presença do Senhor. E aí, quando a gente começa a olhar para todas as situações, a gente sabe que tudo embaixo do céu e na terra foi criado pelo Senhor. Olha o poder de Deus, olha o poder que Ele tem. Agora, meu querido, se nós estivermos em crise, nada vai mudar em nós. Talvez nós chegamos aqui, né? A gente sente a presença, sente um arrepio, vai embora, já passou, a gente até esquece como é que foi, né? Às vezes a gente é inundado com uma presença tão forte do Espírito Santo, a gente sai dali, eu esqueci como é que era. E o Senhor nos chama, meu querido, não é para sentir arrepio, Ele chama para sentir a presença dEle de uma maneira poderosa. Sabe aquela presença que você fala assim, não, eu quero mais disso para a minha vida, eu quero mais disso para a minha vida, eu quero mais disso para a minha vida. E isso é possível quando nós buscamos o Senhor. Lá em 1 Crônicas 29:11 diz assim, teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tudo te exaltaste por chefe sobre todos. Ou seja, o Senhor reina sobre todas as coisas. Lá em Mateus 6:13 diz assim, o Senhor nosso Deus reina soberanamente sobre todas as coisas no céu e na terra. Teu é o reino, poder e glória para sempre. O reino é dele, o poder é dele e a glória é dele para sempre. Para sempre. O reino de Deus não está em crise. O céu também não está em crise. Deus jamais entra em crise. Nós entramos. O país entra. O casamento entra. Tantas coisas entram em crise. Mas Deus não entra. Ele vai reinar sobre todas as coisas sempre. Ele triunfa sobre todas as coisas. Jesus, ele tem autoridade no céu e na terra. Lá em Mateus 28:18 diz isso. A autoridade é dele. Se o Senhor quiser, ele faz grandes coisas. Ele faz grandes coisas, assim como fez. Talvez se a gente ficasse imaginando, um dia a gente vai viver a história da viúva. A gente podia imaginar, né? Um dia eu vou viver isso. Mas a gente viveu isso hoje. Porque assim o Senhor quis. Eu vou ensinar para esse povo. E ele fez. Assim ele faz comigo e com você, porque quantas coisas ele ensina. Porque às vezes a gente entra ali em algumas situações para aprender outras. E a gente tem aprendido muito, a gente tem aprendido demais. Mas o que a gente tem feito com esse aprendizado? Você pode escolher aceitar a crise ou andar pela fé. E assim viver coisas maiores, experimentar os grandes milagres do Senhor. Tenho certeza que cada um de nós já vivemos milagres. Cada um de nós já vivemos milagres do Senhor. Cada um de nós já vivemos grandes testemunhos com o Senhor. Mas parece que tudo aquilo que você viveu até aqui se torna diferente em alguns momentos. Aí tem uma outra coisa que determina se a gente vai viver em crise ou se a gente vai viver pela fé. As nossas escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso destino. Escolhas erradas têm como consequência sérios problemas no destino. Escolha certa, destino abençoado. Escolha errada, maldição para os outros. Faça da crise uma oportunidade para viver as promessas, as bênçãos e os grandes milagres do Senhor. Quem escolhe andar pela fé em Jesus transforma a crise em milagre. E você está sendo convidado nessa noite a andar pela fé. O que é que seus olhos humanos aí estão vendo? Talvez está vendo uma crise financeira, mas olha, Senhor, pela fé, só pela fé mesmo, né? Olha isso aqui, Senhor, como é que está. Olha esse contexto aqui, como é que está. Com os meus olhos eu não vejo nada diferente. Mas eu começo a acreditar que vai mudar. Porque eu tenho fé. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus que eu sirvo não é qualquer Jesus. É o Jesus que ressuscitou o morto.
É o Jesus que deu vista ao cego. É o Jesus que criou céu e terra. É Jesus que criou os luminares. É Jesus que fez tudo isso. Você crê que Ele tem mais para você? Você crê mesmo? E o que você faz para atrair a atenção de Deus na sua vida? O que você faz para atrair a atenção do Senhor na sua vida? Para que de fato todas as promessas dele aconteçam na sua vida. Porque nós temos milhares de promessas de Deus para a nossa vida. Muitas promessas do Senhor para a nossa vida. Quem escolhe andar pela fé em Jesus transforma a crise em milagre. E aí quando a gente começa a meditar na palavra, a gente começa a perceber que nós temos muitas histórias de crise e fé. Nós temos. Se a gente for pegar aqui a palavra, eu trouxe algumas aqui, para você perceber que diante das crises, as pessoas andaram pela fé. Qual é a crise que você vive hoje? Qual é a crise que você está vivendo hoje? Quando a gente começa a pensar em ser rejeitado, ser vendido pelos seus próprios irmãos, ser levado como escravo para outro país que você não conhece, ser caluniado e colocado injustamente numa prisão. Você lembra de quem? José. Fé é confiar no Senhor, crer que Deus está no controle de tudo e que Ele conduz a história e tomará os teus planos e sonhos. Essa foi a atitude de José, porque os sonhos de José tornaram realidade. José foi o governador do Egito, mas quando ele estava lá sendo rejeitado pelos irmãos, quando ele caiu naquela cova, quando ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, ele estava vivendo o quê? José foi uma pessoa que viveu várias crises, né? Porque ele era rejeitado pelos irmãos, era uma crise. Porque pensa, você ser rejeitado pelos seus irmãos. Meu irmão e minha irmã estão aqui. Se eles começarem a falar, né, claramente que tipo, estou gostando dessa irmã aqui, não. Vem comer aqui a comidinha da minha mãe, não. E sentir que você está sendo rejeitado, dói demais. A rejeição, ela dói. Ele viveu uma crise. Depois, ser vendido, outra crise. Depois, quando ele foi caluniado pela mulher de Potifar, quantas crises ele viveu? Talvez tenham tantas outras. Só que pela fé, ele acreditava que os sonhos se tornariam reais. E se tornaram reais. Então a história de José é uma. É estar diante do mar vermelho, cercado pelo poderoso exército do faraó, querendo destruir você e o seu povo. Quem é esse? Moisés. Estava lá diante do mar vermelho. E o povo lá do faraó vindo, chegando perto. Não era uma crise? Quando você está em algum lugar percebendo que alguém vai te assaltar, o que você sente ali? Que pode alguma coisa ruim acontecer? Eu lembro que uma vez eu tinha saído, pegado o carro do meu irmão, não é desse, é do outro, emprestado, e a gente estava indo ali pelo Socorro, e começou uma chuva muito forte. Minha mãe estava comigo, tinha levado a Ana no dentista, uma chuva muito forte, mas muito forte. Ela era no Largo do Socorro, ela subiu. Eu falei, meu Deus, e aí minha mãe desesperada, eu falei, pô, o carro vai parar aqui, porque você não pode seguir. E ele subiu e ficou na metade do carro. E eu falei, Jesus Todo-Poderoso. Era uma crise ali. Mas eu não sei o que aconteceu, porque o carro já estava pela metade de água. Eu engatei a primeira e falei, Senhor Jesus, vamos. Primeiro posto de gasolina que tinha uma rampinha, eu entrei. Mas o carro foi. Né? Mas olha para falar que a gente clamou a Deus, não foi, mãe? Eu falei, misericórdia, Senhor amado, já tinha um monte de carro parado e eu engatei a primeira e fui por Deus mesmo. Mas era uma crise. Agora pensa comigo, você está na frente do mar e você fala assim, meu Deus, ó, o povo está vindo, vai destruir a mim e vai destruir todo o povo que está aqui comigo. Agora pela fé, ele confiou no nome do Senhor. Marchar em direção ao obstáculo. Imagina, o mar está ali e você fala, marche, marche. E você estende a mão e o mar se abre e você passa com o pé enxuto, sem molhar um dedão do pé. Isso é fé. Isso é fé. Olha que situação que Moisés viveu. É estar no deserto com cerca de 3 milhões de pessoas e não ter água para o povo beber. Quem foi esse? Moisés. É confiar que Deus iria mandar o alimento suficiente a cada manhã, na porção certa para cada pessoa. E assim aconteceu durante 40 anos. Durante 40 anos o Senhor sustentou aquele povo. Né? Tem uma parte que diz que o sapato das pessoas não se desgastavam. Né? Pensa as crianças, cresceu e o sapato, o pé crescia e o sapato crescia junto. Era uma crise. Mas eles viviam pela fé. Por quê? Porque eles estavam
caminhando. E o Senhor dava água quando necessário, dava comida quando necessário, porque eles tinham fé. É enfrentar o exército, é estar debaixo da opressão dos seus inimigos por 7 anos e ver que os seus inimigos saquearam o que você tem e tudo que você produz. Isso é a crise. A fé é enfrentar o exército dos inimigos com cerca de 135 mil soldados. Essa o Frank conhece. Quem foi, Frank? Com 300. Gideão, né? Tinha 135 mil soldados. Gideão foi apenas com 300 homens. Agora vem cá, 135 mil é muita gente. Agora pela fé, ele foi com 300. E o que aconteceu? Venceu. Mas foi pela fé. Porque se ele olhasse os 135 mil, nada ia acontecer. É casar-se e ficar viúva ainda bem jovem. Quem que foi essa? Ruth. Casou, criou uma situação, né? Imaginou. Mas a crise veio, ela perdeu o marido. Como é que uma pessoa se encontra numa situação dessa? É uma crise. Mas a fé é se converter ao Senhor e crer que Ele vai mudar a sua história e conduzir o seu destino, que foi o que aconteceu com Ruth, quando ela abraçou o Senhor. É ser desafiado pelo gigante Golias durante 40 dias e saber que ninguém do seu exército é capaz de enfrentá-lo. Quem foi esse? Davi. É um jovem enfrentar o gigante, um guerreiro experiente, né, armado com uma espada, lança, escudo. Davi, ele foi apenas com umas pedrinhas, um estilingue, né, uma funda que fala, mas com algumas pedrinhas ele foi e enfrentou. Mas ele foi com o quê? Ele foi pelo nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Ele foi pela fé, porque ele sabia o que Deus ia fazer. Ele sabia. É ter a sua cidade queimada e a sua esposa e filhos sequestrados e levados cativos pelo inimigo. Quem foi esse? Quem que teve a sua cidade queimada, a sua esposa e filhos sequestrados e levados cativos pelo inimigo? Quem foi? Davi. É confiar no Senhor, perseguir os inimigos, vencê-los e trazê-los de volta, sua esposa, filhos e os bens que eles levaram. Foi Davi que fez isso, pela fé. É ter apenas um pouco de farinha de trigo na panela e um pouco de azeite e uma botija para fazer um pão. Comer e depois esperar a morte chegar. Essa era a situação. Era uma crise. A fé era crer na palavra de Deus que a farinha não vai acabar na panela, que o azeite não vai faltar na botija, que a sua família vai ter alimento até que volte a chover pela terra. Pela fé. É fácil isso? Quando a gente olha para o armário e fala assim, meu Deus, eu só tenho arroz para mais 2 dias. Ou só tenho feijão para mais 2 dias. Né? A gente viveu muito isso quando nós éramos pequenos. Não tinha. E aí a gente fazia o quê? Fazia um chazinho de açúcar queimado para disfarçar a barriga, para encher a barriga. Né? Fazia lá um arrozinho misturado com qualquer coisa. E a gente caminhava. Quantas pessoas estão vivendo isso? Quantas pessoas vivem situações de crise e nós temos a esperança que é Jesus Cristo. Minha querida, olha, você vai tomar um chá de açúcar queimado sim, mas lá na frente Deus vai te honrar. Lá na frente o açúcar queimado vai servir de história para que você conte de onde foi que o Senhor te tirou. Né? Quando você olha para a situação, né? O meu irmão está aqui, meu irmão ele fazia carreto na feira, mas a felicidade da gente era quando ele voltava, porque o carrinho vinha cheio de fruta. Né? E era uma alegria, porque a gente sabia que aquela história do carrinho de rolemã cheio na feira, onde era uma humilhação fazer aquilo, mas ele fazia com alegria. Mas o Senhor tem essa história para mostrar para ele da onde ele tirou. O Senhor não nos tirou de uma favela em vão, porque nós vamos carregar essa história aonde nós formos. Nós éramos sim, morávamos num barraquinho de madeira onde tinha tiroteio quase toda semana, né? Tinha uns 3, 4 mortos lá. Mas é a história que nós temos, porque essa história nenhum de nós vamos esquecer. Nenhum de nós vamos esquecer que na geladeira às vezes não tinha nada, mas hoje tem, porque o Senhor cuidou de nós, porque o Senhor cuida de você. Talvez hoje você fala, Senhor, olha a situação difícil que eu estou vivendo, olha, Senhor, para isso, mas isso que você está vivendo vai servir para a tua história lá na frente.
Porque a sua crise não dura pela vida inteira. Porque pela fé, olha pela frente. Olha lá, Frank, olha lá, Nilda. Olha a situação que o Senhor já permitiu que vocês vivessem. Agora, onde Ele vai colocar vocês? Você tem noção? Pela fé, você espera o quê, Frank? Pela fé, você espera o quê? O que você pede para o Senhor? Né? O que a Keila quer do Senhor? O que ela pede? Talvez aquele passe por tantas situações, porque lá na frente vai servir de exemplo para ela. Vai servir para ela testemunhar aquilo que Deus fez na vida dela. E assim como Ele fez na vida de cada um de nós. Porque cada um de nós temos um testemunho. Cada um de nós, o Vanderlei passou por dores na vida dele. E quando ele sobe aqui no púlpito para contar das dores dele, alguém se identifica com essa dor. E fala assim, olha, se ele enfrentou, e se ele está aqui servindo ao Senhor, eu também vou passar por isso. Eu também vou passar por essa situação. É ser viúva endividada e ver os credores querendo levar os seus filhos como escravos para pagar a dívida. Quem é essa? É obedecer a palavra do homem de Deus, pedir muitas vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos e crer que todas elas serão cheias de azeite. Essa foi a fé e a atitude da viúva. Não tinha mais, mas tinha um homem de Deus que podia mudar aquela história. Tinha um homem que ia ser chamado para mudar a história daquela viúva. E pensa comigo, né? Você tem só um pouquinho de azeite, mas olha, vai lá, empresta a panela e vasilha de todo mundo que a vasilha vai encher. Gente, quem faria isso? É só pela fé. É só pela fé. É só pela fé que a história vai mudar. Talvez os teus olhos não enxerguem nada, mas Deus, Ele vai à frente e Ele vai mudando a nossa história. Mas para isso, nós temos que ser moldados pelo Senhor. Nós temos que ser trabalhados pelo Senhor. E nós temos que lidar com as nossas crises colocando a fé em primeiro lugar. Talvez você não tenha vivido nenhuma situação dessas que eu falei aqui, mas talvez você viva outras. E o que o Senhor nos chama para ter a fé? Meu querido, outra crise é ter uma doença gravíssima e uma sentença de morte sobre a sua vida, e crer que mediante a oração Deus mudará a sentença de morte em bênção de vida, e assim acontece. Crise é você ser um homem de Deus íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, porém de repente você perde tudo. Perde a saúde física, perde também o amor da esposa, porque ela estava desejando que ele morresse. Quem é esse? Jó. Mas pela fé, Jó, ele decidiu adorar ao Senhor. Da dor, ele dizia assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus me deu e ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava vivendo uma das maiores crises, meu querido, que nenhum de nós, ainda que tenhamos passado por situações difíceis na nossa vida, nenhuma se compara à história de Jó. Nenhuma. Quantas vezes os amigos iam lá afrontar Jó? Pior ainda, né? Que às vezes a pessoa vem e começa a te afrontar. Você está em pecado. Não, olha, você está em pecado. Olha, você está vivendo errado. A angústia aumenta, né? Mas Jó, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Olha que palavra maravilhosa. Eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que eu esteja vivendo uma crise, meu querido, pela fé, essa crise vai servir de testemunho para que tudo seja modificado. Tudo seja modificado. Devido à fé inabalável de Jó, Deus mudou a sorte de Jó e deu a ele em dobro tudo que ele tinha. Os filhos, os bens, Deus deu tudo para ele. Crise é ser órfão de pai e mãe, ser criada por um tio e pertencer a um povo que está escravizado em uma terra estrangeira. Quem é essa? Esther, órfão de pai e mãe. Talvez ela vivesse uma crise, né? Pensa comigo, alguém que não tem o pai, não tem a mãe, é uma situação difícil. Porque às vezes se sente só, talvez se sente sozinho. Puxa, para quem eu vou recorrer? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, a quem eu vou buscar? É uma crise. Mas pela fé, ela se levantou e mesmo sendo nascida escrava, se candidataram a um concurso para a rainha do maior império do mundo na época. E ela foi escolhida, ela ganhou o concurso, tornou-se rainha e foi usada por Deus para livrar todo o povo da morte. Essa foi a atitude de fé de Esther. Qual é a sua atitude de fé hoje diante do Senhor? Crise, meu querido, é estar no meio de um vale de ossos secos.
ter uma visão de um vale de ossos secos. Isso é uma crise. Você está lá, você começa a ver o quê? Onde que tem vida aqui? Mas pela fé, você crê que aqueles ossos poderão reviver? E então profetizar sobre aquele vale de ossos secos, e assim levantar um exército poderoso. Foi pela fé. Porque ao olhar para aquela situação, não via mudança. Mas pela fé, se levantou um exército poderoso. Pela fé, crise é sofrer uma doença hemorrágica por 12 anos, gastar todo o seu dinheiro e não ver a cura. Mas pela fé, é você crer que se você tocar nas orlas, se você tocar no manto de Jesus, a doença vai desaparecer. Essa foi fé. Agora e você? Qual é a crise que você vive? Qual é a situação que talvez você enxergue e fale assim, meu Deus, isso aqui não tem mais jeito. Talvez é você olhar, né, como o filho pródigo. Você tem um filho rebelde, você olha para ele e você fala, Deus, ele vendeu tudo, ele queria dinheiro para ir embora. Ele queria pegar a parte da herança, mas eu nem morri ainda, eu estou vivo. Né? Mas ele já quer a parte do meu dinheiro. Sair pelo mundo, ir para uma terra distante e gastar tudo que ele tinha. Pensa se não é uma crise. Quem tem filho aqui sabe. Teu filho ir lá e falar, olha, me dá a minha parte da herança que eu vou embora. Eu quero viver a minha vida. Como é que o seu coração se sentiria? Mas pela fé, aquele homem preparou uma festa para esperar que um dia aquele filho voltaria. Preparou um anel, né? Preparou uma festa, porque ele sabia que pela fé aquele filho voltaria. Pela fé aquele filho voltaria. Então a fé que esse homem teve foi uma fé inabalável, que um dia aquele filho voltaria. Fé, crise é você ver a sua única filha de 12 anos morrer. Isso é uma crise. Quem tem um filho sabe. Já pensou? O filho de 12 anos adoecer gravemente, né? Nós tivemos uma situação do Sr. Givaldo, que foi uma pessoa mais recente, a dona Júlia, que ficou doente, que ficou enferma. É uma crise. Porque a qualquer momento aquela pessoa pode morrer. E quando você recebe a notícia, morreu. A minha única filha de 12 anos morreu. É uma crise. Mas pela fé, ele acreditou que o Senhor Jesus podia ressuscitar. Pela fé, ele acreditava que se ele buscasse Jesus, a filha dele ia ressuscitar. E que o pior dia da vida dele ia se transformar no dia de maior alegria. Porque a filha retornou à vida. A filha foi ressuscitada. Essa foi a filha de Jairo, que tinha morrido, mas foi ressuscitada. Crise é a perseguição implacável da igreja do Senhor Jesus. Fé é perdoar os seus próprios homicidas, crendo que o líder da perseguição se converterá, tornará um grande pregador do Evangelho. Crise é ser preso por amor à pregação do Evangelho de Jesus. Fé é mesmo estando em um cárcere, preso, algemado, orar e cantar louvores a Deus até que Ele se manifeste através de um poderoso momento de oração. Foi esta atitude de fé e confiança de Paulo e Silas, porque eles estavam presos. Eles estavam presos, mas pela fé eles começaram a cantar louvor. Eles sabiam que aquela situação podia ser modificada. Crise é viver sem Cristo, mas quem tem Jesus Cristo vive pela fé. O que você tem vivido? As crises, elas levam a gente para uma situação muito difícil. Porque às vezes você na crise, você às vezes se sente sozinho, sente desamparado, sente que não tem mais jeito. Como eu falei quando eu subi aqui, às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto, porque é uma crise que você vive. E aí você tem que olhar para a situação e falar, Senhor, olha, pela fé, eu creio que tudo isso vai ser modificado. Eu creio que tudo isso vai ser transformado. Quais situações na sua vida, meu amigo, que você precisa olhar com os olhos da fé? Quais são as situações que você precisa mudar na sua vida e acreditar que vai ser transformada? Este é um ano de coisas maiores. Esse é um ano que a gente pode decidir viver coisas maiores, coisas grandes. Este é um ano que nós podemos, assim como o pastor Paulo falou, chegar nos 2.000 membros desse ministério. Esse é um ano que isso pode acontecer. Que o alvo é até dezembro, não é isso? Esse é o alvo.
Pela fé nós podemos chegar lá. Agora, o que nós temos dado para o Senhor? Será que nós temos dado tudo aquilo que nós temos para o Senhor? Será que nós conseguimos sair dessa crise e viver pela fé, chegar nessas 2.000 pessoas? Será? É uma pergunta para você. Meu querido, se com 30 pessoas nós estamos vivendo assim, com 2.000 pessoas nós vamos viver como? Como que nós vamos viver? Este é o ano do avivamento. Avivamento aqui dentro de nós. E o avivamento só pode ser vivido, meu querido, através da oração. O avivamento e o crescimento e a multiplicação, ele só pode ser vivido através da oração. O Senhor não vai nos acrescentar uma pessoa se não tiver oração. Porque cada pessoa que entra aqui é resposta de oração. Cada pessoa que entra nesse lugar é resposta de oração. Deus, ele é fiel e as suas promessas são plenamente confiáveis. Ele nunca falhou e jamais falhará. Jesus é o nome que está sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. O céu não está em crise. O nosso Deus faz seus filhos prosperarem em tempo de crise. Agora eu queria que você declarasse comigo: não estou em crise. Mais entusiasmado. Não, mais entusiasmado, eu não estou em crise. Não estou em crise. Não estou em crise. Em nome de Jesus. Eu não estou em crise, eu estou em Jesus. Eu estou em Cristo. Eu não ando em crise. Vivo pela fé e as promessas, a provisão, o amor e o cuidado e a prosperidade que vem de Deus. Eu escolho prosperar em tempos de crise. Eu rejeito a crise em minha vida, em minha família, em meu trabalho, em meu ministério. Eu escolho a bênção e a vida abundante de Cristo em minha vida. A receita de Jesus para receber o cuidado de Deus Pai é esta: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Meu querido, viver buscando o reino de Deus é algo que exige sair da nossa zona de conforto. É dar o nosso melhor ao Senhor. Assim como nós vimos hoje aqui. É dar R$1,75, que é o que eu tenho. Que isso é tudo que eu tenho. Olha, mas olha, eu não tenho nem R$1,75. Tudo bem, eu vou te dar isso, Senhor. Eu vou te dar o meu melhor louvor quando eu estiver no culto. Eu vou te dar, Senhor, o meu melhor louvor quando eu estiver naquele lugar. Eu escolho andar pela fé, viver as grandes promessas do Senhor, viver os grandes milagres de Deus. O meu Deus, Ele é Deus de milagre. E não há limites para o seu agir. Amém? O nosso Deus é Deus de milagre. Não tem limite para Ele. Talvez você olhe e fale assim: Senhor, olha, mas essa situação aqui, olha, meu querido, não há limites para Deus. Você coloca limite, mas Ele não. Você pode limitar o agir de Deus, mas Ele não limita. Tem um louvor que eu acho um louvor muito forte, que é um louvor do André Valadão, que diz assim: para sempre teu. E eu quero que a gente possa cantar esse louvor nessa noite. E declarar para o Senhor: Senhor, olha, independente da situação que eu vivo, eu quero viver pela fé. Me ensina a viver pela fé. Me ensina a não olhar as circunstâncias. Me ensina a andar pela fé. Porque eu serei para sempre teu. É um louvor muito forte do André Valadão. Na verdade nem é dele, ele regravou essa música. Mas, meu querido, nós seremos para sempre do Senhor. E Ele nos chama essa noite para estarmos posicionados, para darmos o nosso melhor a Ele. E esse ministério, a responsabilidade não é só de quem está aqui, é de quem está aí também. Eu mandei esses dias uma imagem no grupo, né? Orem pelos seus pastores, porque a luta é grande diariamente. Orem pelos seus pastores. Orem pelas pessoas que estão aqui. Porque a situação é muito... às vezes é uma situação muito pesada. Então a gente anda pela fé. A gente olha pela fé.
mas em alguns momentos a carne é fraca. E é nesses momentos, meu querido, que se tiver um de vocês de joelho orando por mim, eu sei que eu vou resistir. Ainda que venha uma tempestade, eu sei que tem alguém intercedendo por mim. Ainda que venha uma situação difícil, eu sei que na hora que você vai orar, você fala assim: Senhor, olha, abençoa a vida da pastora Rosana, abençoa a vida do pastor Walter, abençoa a vida do pastor Paulo, Senhor, porque a situação é tão difícil às vezes. Abençoa a vida do Frank, Senhor, porque a situação é muito difícil. Às vezes a carga é pesada demais, mas a oração que você faz na sua casa, meu querido, nos sustenta. A oração que você está fazendo por cada um de nós, ela sustenta cada um de nós, porque é isso que nós necessitamos. A palavra de Deus diz assim, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós cremos que se você está aqui ouvindo essa palavra, meu querido, você vai fazer diferente. Você vai fazer diferente. Porque é necessário. Porque andar pela fé exige mudança de hábito, exige mudança em todos os sentidos, principalmente abrir mão de quando você vai deitar e dormir. Nós ouvimos uma palavra, não sei se o pastor Walter lembra, mas ele falou assim: se você ora pouco, você vai ter pouco. Se você ora muito, você vai ter muito. Não é muito dinheiro, muito isso, mas você vai ter muita presença de Deus, né? E é isso que nós precisamos. E nós podemos desfrutar da presença de Deus. Nós podemos receber muito do Senhor. Amém? Amém. Queria te convidar para ficar de pé. Eu queria que você cantasse esse louvor muito profundo aí no seu coração. E ainda que venha a crise, meu querido, você será para sempre do Senhor. Ainda que venha situações difíceis, você será para sempre do Senhor. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Amém? Pode soltar, Jonathan. Amém. Glória a Deus. Surge perdido está, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e te sempre. Deus Salvador, serei você. Meu libertador, serei você. Escravado, meu coração saiu da tua voz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador.